Hoje, capítulo 1, versículo 12 a 26. E o nosso tema é: seja um pioneiro. A mensagem da carta de Filipenses é: a vitalidade do Evangelho é a garantia do crescimento. E a vitalidade do Evangelho só vai existir se existir fidelidade, vitalidade nas nossas vidas cristãs. Se nós não proclamarmos o Evangelho, não vai ter outra pessoa proclamar. Somos nós mesmos. Então, essa é a mensagem da carta de Filipenses. A vitalidade do Evangelho é a garantia do crescimento da igreja. O assunto do versículo que nós vamos começar hoje, indo até o versículo 30 do capítulo 2, o assunto da carta é exemplo e exortação. São esses dois assuntos: exemplo e exortação. Hoje nós vamos estar vendo o aspecto de responder com otimismo e união na fé. Aqui, as pressões externas, por amor ao Evangelho, que é onde entra exemplo e exortação. Então nós vamos trabalhar o aspecto do exemplo. E o exemplo aqui está sendo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está passando aqui por circunstâncias aparentemente negativas. Está preso. Foi rejeitado por parte da população. Prenderam ele porque ele tirou o demônio daquela mulher adivinha. Ele chega lá, a primeira pessoa que ele evangeliza é alguém de fora, que não é de lá. Mas ele está confiante no chamado do Senhor para ele ir lá. Vamos lembrar que um cidadão macedônio, numa visão, passa para aqui. E ele sai lá da Ásia e vai para a Macedônia. E entra em terreno europeu. O Evangelho está chegando lá agora. As coisas estão nascentes nesse momento. Então essas circunstâncias negativas estavam resultando e resultarão no crescimento do Evangelho e da igreja a partir de Filipos. Então a igreja dos Filipenses é uma igreja muito importante, é a primeira igreja em território europeu. E essa igreja, tão apegada a Paulo, que ela sustenta Paulo no seu ministério. Era só essa igreja que sustentava Paulo no ministério. Agora, nós temos um aspecto mais aí. Paulo, como judeu, hebreu de hebreus, fariseu, todo ensinamento, toda a cultura dele, toda a base dele, era não ter aceitação de gentios, de não-judeus. E ele vai lá em Filipos e faz uma declaração de amor aos gentios, quebrando a barreira de judeus e gentios. Isso é pelo Espírito Santo, meus irmãos. O amor é uma ordem. E esta ordem, eu tenho que agir dessa maneira sem sentir. E pedir em oração para Deus dar o sentimento. E Ele dá. Ele deu para Paulo. E aqui que nós começamos, então, esse trabalho visualizando as cadeias de Paulo, que é o primeiro ponto aqui. As cadeias de Paulo. Capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos parar aqui por enquanto. Paulo foi aprisionado. Esse aprisionamento resultou o quê? Em pregação do Evangelho. Resultou no quê? Em zelo renovador entre os irmãos.
Ou seja, aquelas circunstâncias aparentemente negativas tornaram-se positivas. Agora, aonde estava a mente de Paulo? O que ele desejava? Ele desejava começar em Filipos, se posicionar ali, morar ali, ficar ali, ou ele tinha um plano maior? Tinha um plano maior. Vamos ver lá, Atos 19, 21. Atos 19, 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, em Jerusalém, importa-me ver também Roma. Época do Império Romano, a principal cidade do mundo, Roma. É lá o alvo dele. O alvo dele, eu quero ganhar o mundo. Como que eu vou fazer para ter visibilidade nesse ganho do mundo? Pregar para Roma. Começar em Roma. Romanos, capítulo 1, versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Essa era a disposição dele. Mas nós sabemos que Paulo nunca esteve na igreja de Roma. Ele escreveu a carta aos Romanos porque ele estava preso. E ele queria estar na igreja, não conseguiu. Mas ele escreve uma carta, como se ele estivesse lá todas as orientações que ele queria dar. Então esse desejo de Paulo é um desejo como evangelista. Mas foi como prisioneiro que ele foi para Roma. Ele queria ser evangelista, mas ele foi como prisioneiro. Volta lá no versículo Filipenses 1:12. Quero aí, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui, a palavra progresso, ela tem um significado. Essa palavra significa avanço pioneiro. É um termo militar grego, referindo-se aos engenheiros que avançavam antes das tropas, preparando o caminho para as tropas virem. Esse é o sentido da palavra progresso. Vamos lembrar que ele é o pioneiro na Europa. Ele é o primeiro a adentrar lá com o Evangelho. E ele está indo à frente dos soldados de Deus, como pioneiro, levando o Evangelho à frente das tropas para abrir caminho em novos territórios. Ou seja, as cadeias de Paulo, acorrentado lá, ele era um caminho aberto para novos ministérios. Deus ainda deseja que seus filhos levem o Evangelho, nós, para novos campos, para que nós sejamos o quê? Pioneiros. Estarmos indo à frente. Só que por vezes Deus cria situações em que não podemos ter outra coisa senão pioneiros. Paulo vai para a Macedônia. Qual talvez fosse a nossa atitude indo para a Macedônia? Deus vai à frente e vai abrir as portas, e eu vou fazer um sermão lá, e vão se converter milhares de pessoas, a igreja vai nascer assim de repente. Não. Ele chega lá, o pessoal não aceita, bate nele, prende ele. Não era isso que ele tinha em mente, mas isso que aconteceu. E ele aceitou. Vamos lembrar que no cárcere ele cantava hinos.
orava, evangelizou o carcereiro, a família do carcereiro. Agora, este é o cenário. Deus tem essa maneira de agir. Quando, em Pentecostes, em Atos 1:8, ele diz: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E recebereis do Espírito, sereis minhas testemunhas. Muito bem. O pessoal obedeceu? Não. Estava gostoso lá em Jerusalém. O que Deus fez? Mandou uma perseguição e espalhou todo mundo. Daí o evangelho começou a ir para onde ele já tinha mandado ir. Mas precisou a perseguição. Ele mudou as circunstâncias, porque o pessoal estava acomodado. Pense um pouquinho nisso. Muitas vezes nós estamos acomodados. Puxa, está tão bom do jeito que está. Lembra que na terça eu falei que nós precisamos estar atentos com não se satisfazer com o bom, mas buscar o excelente? Não está bom. Ah, está bom desse jeito. Não está bom. Precisamos ter mudanças, e mudanças concretas, básicas. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, vai ele preso de novo. Como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Puxa, a estratégia de Deus para Paulo como pioneiro era o quê? Cadeia. Prisão. Cadeias. Essa semana eu estava pensando um pouquinho. Se tudo desse certo na minha vida do jeito que eu queria, eu nunca ia estar em Lambari. Precisou as circunstâncias me trazerem para cá. Por quê? Porque Deus tem um propósito para quem serve a Ele. Estava bom lá? Estava excelente. Gente, era gostoso, a vida boa. Mas depois pegou outro rumo. E esse outro rumo, as coisas foram se encaixando naturalmente. Foi quando eu conheci Ricardo e Jaqueline. O Evangelho chegou na vida dos dois. Daí a coisa começou a pegar outro rumo. Até chegar aqui. Deus mexe as circunstâncias. Deus mexe. Então, nós vemos aqui Paulo, em outra ocasião, preso de novo. E o que nós estamos vendo aqui? Ele está murmurando? Não. Ele está consagrando as suas cadeias para o avanço pioneiro do Evangelho. Não está murmurando. Não está reclamando. Ele está vendo o resultado. O Evangelho está avançando. Estou sendo pioneiro. Então, por isso que Paulo fala, eu sei estar abastado, eu sei estar com dificuldades, eu sei estar com fome, eu sei estar... Ele provou de tudo. Mas, Deus o separou, ele foi o maior missionário da história. Em cadeias. Em prisões. Às vezes, Deus precisa colocar cadeias em seu povo. Para quê? Para realizar um avanço pioneiro, que não poderia dar de outra forma. Analise um pouquinho suas dificuldades. Está difícil? Está pesado? Mas esse é o ponto. O difícil, o pesado, está nos preparando a sermos dependentes, agirmos em fé, buscarmos forças do alto, porque as nossas já estão desfalecendo.
Aí Deus começa a operar maravilhas. Essa é a questão. Temos que estar atentos com isso. E nós vemos que Paulo, ele fica alegre, vimos isso na terça-feira, alegre por aquilo que Deus pode fazer. E a alegria é fruto do Espírito. Então ele, em vez de murmurar pelo que Deus não fez do jeito dele, mas ele está alegre porque Deus está usando ele do jeito que Deus quer. Que é o deleitar que eu falei para vocês na terça-feira. Precisamos deleitar nas coisas de Deus. Ter desejo. Esses dias minha esposa fez feijoada. Como eu gosto de feijoada. As coisas de Deus nós temos que desejar também. Não vejo a hora de comer. Eu vejo a hora de estar com os irmãos na igreja. Não vejo a hora de estar ministrando na vida dos irmãos. Os irmãos não devem ver a hora de estarmos sendo alimentados, fortalecidos, de estarmos no campo de batalha lá fora servindo a Deus. Agora, veja só, Paulo lá, algemado, preso num toco. Como que funcionava? Uma guarda de pelo menos 4 soldados, que fazia rodízio a cada 6 horas. Imagina ele preso lá e está rodando a turminha que ele vai evangelizar. É 4 agora, é 4 daqui a pouco, é 4 mais tarde, amanhã mais 4, e 4, e vai evangelizando os soldados. Eles tinham também o pessoal, os oficiais de tribunal, também estava lá. Tinha os prisioneiros que estavam presos com ele, também estava lá. Assim nasceu o Evangelho em Filipos. Em algemas, em cadeias, as cadeias de Paulo. Muitas vezes, as pessoas podem se sentir em cadeias. Sabe por quê? Porque esse mundo pode oferecer outras expectativas. Tem N propagandas de tour, de viagens. Mas chega domingo, terça-feira, tem que estar na igreja. E se eu sirvo ativamente a Deus, eu tenho responsabilidades. E aí, a rotina, às vezes pode ficar pesada. A pessoa se sentir presa à rotina. Então é a rotina, mas é a rotina que Deus está dando. E se nós olharmos essa rotina, é a bênção, gente. É a bênção. Eu estava vendo esses dias um flash de um filme, um senhor idoso, rico, e o sobrinho dele desempregado, sem recurso nenhum. E o sobrinho choramingando para ver se arrumava algum. E ele duro, não. Você tem que pôr a caminhar de outra maneira, você tem que dar solução na sua vida. Não, mas o senhor fala isso porque o senhor não está no meu lugar. Ele fala assim, você quer trocar de lugar? Mas como assim? Olha a esposa que você tem, o apoio, o suporte que ela te dá. Olha os seus filhos. Quer trocar de lugar? Quer ser um velho rico? E eu ser um jovem que pode começar a vida com uma família bela, bem montada? Quer trocar de lugar? Muitas vezes a gente não valoriza o que tem, o que Deus tem dado. E a gente tem aquilo, em vez de agradecer a Deus, murmura, se sente preso. Essa é uma questão a ser avaliada e pensada. Os críticos de Paulo,
Versículo 15. Vamos ler o versículo 13 e 14 que nós pulamos. Vamos lá. Volta ali em Filipenses 1, 13 e 14. Filipenses 1, 13 e 14. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. 14. E a maioria dos irmãos, estimulados do Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Estão percebendo? De repente, a situação podia estar tão boa que o pessoal ia estar guarda baixa. Será que como que está a nossa vida? Aqui em Lambari, sossegadinho, aqui nesse cantinho do interior, tudo calminho, né? Será que Deus vai precisar mandar uma situação mais difícil para a gente começar a agir? Para a situação ficar mais difícil, não precisa muita coisa mais, é só umas coisinhas acontecerem, aí vai ficar. Só que, se dificuldade em si fosse a solução, dificuldade, pelo que eu estou vendo aqui, ela vai levantar estímulo para os crentes. Mas quando a gente estuda Apocalipse e vê lá o período da tribulação, os homens pediam para os montes cair sobre eles, só para não se dobrar diante de Jesus. Tal era o estado de incredulidade, homens ímpios. E assim são muitos homens, assim é a maioria. Se nós estamos aqui reunidos, eu espero que nós sejamos o remanescente fiel, essa minoria. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Gente, a igreja acabou de nascer. Já tem ala dentro da igreja. Inveja e porfia. Gente, mas a Bíblia não fala que a igreja é santa e que ela é purificada pela palavra de Deus? Sim, mas a Bíblia também fala de joio e trigo. A Bíblia também fala de crentes caídos e crentes maduros. A Bíblia fala, então, a igreja é o lugar perfeito. Não, a igreja é o lugar onde se adora quem é perfeito. E nós temos que buscar ser a imagem daquele que é perfeito. Só que esse problema é desde o início, gente. A igreja acabou de nascer lá, já tem o problema. Está lá o problema. Logo no início, alas na igreja. E alguns daqueles irmãos já sabiam mais que o apóstolo Paulo, que estava implantando aquela igreja. Já tinha gente sabida ali, olha. Se nós observarmos a igreja, esse é o retrato inicial, é o retrato que ainda continua. O retrato inicial começou como? Lá em Jerusalém. Os judaizantes. Não, quem se tornar de Jesus Cristo tem que seguir a lei de Moisés. Tem que seguir os mandamentos, tem que seguir o Antigo Testamento, tem que... Opa, o fim da lei é Cristo. Mas não. Então tinha a ala dos judaizantes, né? E esses eram rigorosos em costumes. Outros, vamos lembrar que estamos no terreno europeu. Aqui vai surgir problema novo. Eles eram o quê? Pagãos. E como pagãos, eles achavam a primeira mão
já que eles foram educados naquela cultura, os pais deles ensinaram daquela maneira, eles diziam, não, as coisas paganistas são inofensivas, são questões culturais, são questões folclóricas, é folclore. E provocava o quê? Sincretismo religioso, místico, cheio de crendices. Que é o que acontece até hoje nas igrejas. É entrar na igreja, tem que jogar sal para entrar, tem que orar em cima de copo d'água para ser abençoado, para beber aquela água. Misticismo, crendice, está dentro das igrejas evangélicas. Começou desse jeito a coisa. E o misticismo, e aquilo que é tradição de homens e não tradição das coisas de Deus, aquilo que está na cabeça, na cultura dos homens e não na Bíblia, não nesta cultura aqui, está no meio da igreja evangélica. Ou seja, no meio das nossas vidas. A inveja e a contenda andam juntas. Da mesma forma que amor e unidade são inseparáveis. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Vamos entender essa palavra porfia. Porfia dá a ideia de polêmica, de rivalidade por apoio. Opa! Política da igreja. Isso mesmo. Criar rivalidade e levanta os seus discípulos. Nós acabamos de estudar como se movimentam os falsos profetas. É dessa maneira. Eles entram com heresias e já querem levantar seus discípulos e já criar uma ala. É assim que funciona. E aqui nós estamos vendo os críticos de Paulo. O objetivo desses críticos é autopromoção. Ele quer seguidores para si. Mas para Paulo, o mais importante era o quê? A pregação do Evangelho. Versículo 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, ele está consciente que ele é que vai defender o Evangelho. 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Essa é a situação. Eu já citei isso aqui, mas só para os irmãos entenderem essa situação. Eu fui fazer evangelismo na zona rural de Piracaia. Fiquei uns 4 meses rodando a zona rural, até o padre proibir. Daí eu chegava nas porteiras, tudo com cadeado, o padre mandou não receber. Bem, vou para a cidade. Fiz evangelismo lá na cidade, numa casa. Foram cerca de 1 dúzia de jovens, todos evangélicos, mas sem Cristo. Pediram para mim, você pode voltar semana que vem, que a gente quer aprender mais? Tá bom. Cheguei uma semana, na semana seguinte, que é mais ninguém. Os pastores tinham proibido as pessoas me ouvirem. Porque eu estava falando o quê? O Evangelho. O Evangelho. O padre demorou 4 meses, o pastor foi mais ágil. Uma semana já fui bloqueado. Poxa, tá aqui, gente. Começou assim. Esse é o normal, é desse jeito. Aqui em Lambari, em Jesuânia, comecei um curso aqui, como que é João Brown. Lembra? Tinha uma turminha grande lá.
Pá, parou também. Não pode. Jesuânia também tinha uma turminha. Pá, proibiu também. Quem? Os pastores. Por quê? Gente, não pode ouvir a palavra, não pode aprender. Então, aconteceu lá, aconteceu aqui, aconteceu ali, e vai continuar acontecendo, não vai mudar. Dei o curso de teologia aberto, mandei convite para todas as igrejas. Ninguém. Nenhum pastor. Ninguém. De graça. Nem apostila não cobrava. Muito bem. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. A atitude abnegada que Paulo tem, juntamente com o privilégio que ele sente de pregar, possibilitou o regozijo independentemente da motivação dos outros. Ah, não querem? Tudo bem. A motivação é um problema que você vai acertar com Deus, não é com o Paulo, não é comigo. Nós vimos no último estudo do dia de Cristo, onde haverá prestação de contas. Então o crente vai ter que prestar conta para Deus da sua vida cristã? Vai. Aí ele vai lidar com essa questão de motivação? Vai. Como que funciona isso? Eu posso fazer uma coisa aparentemente boa. O Donizete fazer a mesma coisa, igualzinho eu. Boa. Chega lá no céu, ele recebe galardão, eu não. Ué, não fizemos a mesma coisa? Fizemos. Mas se a motivação por trás está errada, não tem galardão. Então não é pelo que faz. É o que faz, como faz. É a motivação que está lá dentro. Isso, chegamos na crise de Paulo. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está agradecendo, no versículo 19, a oração dos irmãos de Filipos, o apoio que eles estão dando. Mas ele está dizendo que ele está pronto para engrandecer, exaltar a Deus, seja pela vida ou seja pela morte. Não importa, tanto faz. É desapego, é dependência, é saber que Deus tem um propósito, seja por vida ou seja por morte. Irmãos, nós cremos em vida eterna. Nós cremos numa condição melhor com o Senhor. Tessalonicenses fala: consolai-vos, pois, com essas coisas, que está com o Senhor. Mas parece que o mundo cristão é que nem tiririca. Sabe? Aquela capinzinho ruim que só é peste. Isso que parece. Porque quando Deus for trazer a cada um de nós que Ele nos amou antes da fundação do mundo, vai ser através do arrebatamento. E a palavra arrebatamento quer dizer rápido. Ou seja, Ele vai nos buscar e nos arrancar daqui com violência, porque nossas raízes estão aqui.
E a maneira como é o comportamento cristão dá a impressão que a vida eterna é aqui, não é lá. Ficamos presos às coisas desse mundo. Vamos lembrar que naquela parábola de Mateus 13 lá, da semente que é lançada, aquela que é lançada entre os espinhos, ela nasce, só que não dá fruto, porque ela está sufocada. E o sufocar é os cuidados deste mundo. Quantos de nós talvez estejamos com as nossas vidas em Cristo sufocadas? Os cuidados deste mundo. Paulo está confiante que na libertação ou na morte, fosse qual fosse o resultado, seria para o progresso do Evangelho. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo sabe decorar esse versículo, né? Mas vocês viram que esse versículo, dentro do contexto que ele está, não é do jeito que o pessoal fala, né? Ah, para mim o viver é lucro. Mas que tipo de viver? Aquele viver, né? Olha, né? Empregão, carrão, casão, né? E férias, passeio, tal, não sei o quê. Igreja. E compromisso com Deus. E evangelismo. E discipulado. E aconselhamento. Não, isso é para o pastor, gente. Isso é terceirização. Isso daí é uma ordem para os crentes, todos. Está aqui a minha esposa que não me deixa mentir. Eu era mero membro da igreja e fazia evangelismo, discipulado. Não era assim? Porque isso é o jeito que a Bíblia manda. Parece estranho, né? Falar, puxa, Davi está falando dele mesmo. Gente, eu tenho que falar alguma coisa, porque a Bíblia fala que é desse jeito. Agora, qual que é a cabeça das pessoas? Vamos contratar um pastor, olha, esse é bom. Esse chupa a cana e assobia. Assim eu não preciso fazer nada. Eu terceirizo a minha obrigação. Vamos pagar um salário bom para o fulano, ele fica aqui, fica tudo terceirizado. Tem salário bom correndo por aí. Mas é isso a coisa. Esse é o nosso papel. De cada um de nós. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não ser sufocado pelos cuidados desse mundo. 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele está falando do que aqui, gente? Seria melhor eu estar vivo para poder dar assistência para essa igreja que acabou de nascer, em Filipos. Mas o Senhor que sabe. Para mim, morrer é lucro. 23. Olha, de um e de outro lado, estou constrangido. Um lado o quê? Estar vivo, outro lado estar morto. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É tão difícil as pessoas crerem nisso, né? Que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E a gente percebe quando essas coisas acontecem, quando está em luto. Quando existe um luto, aí a coisa vem. Aí a realidade vem à tona. E luto é uma coisa que a gente não pode escapar. Salvo o arrebatamento. A gente não vai escapar. Então, o que é que vai dar segurança para o crente? Cristo. Não através de uma vida religiosa, mas de uma vida de fato com Cristo. Paulo não temia nem a vida nem a morte.
tanto faz, desde que o Evangelho progredisse. Pois partir, vamos entender essa palavra partir aqui. Partir, ela tem o sentido de desarmar tenda. Como assim? Era um pensamento militar. Fulano morreu em batalha, desarma a tenda dele. Os marinheiros, vamos soltar as amarras. Quando morre, era um termo, partir. É o mesmo termo grego ali. Esse termo também é um termo burocrático, para a libertação de um prisioneiro. Agora, o que nós podemos esperar de servir a Deus neste mundo? O que a Bíblia diz? Que o Deus desse mundo é Satanás. E que o mundo jaz no maligno. E a gente quer fazer daqui o quê? O paraíso, o jardim do Éden. Não é. Se for ser cristão de verdade, não é. A coisa vai pegar, vai ser difícil. Partir, versículo 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Por causa da igreja de Filipos. Quando eu fiquei internado, estava mais para lá do que para cá, uma das coisas que bateu na minha cabeça é isso. Gente, eu acho que eu já cumpri tudo que eu tinha que fazer aqui. Acho que tá bom. Mas será que eu cumpri certo? Eu tenho que ir lá e ainda resolver alguma coisa? Eu sou na igreja. Pensei muito na igreja. A psicóloga passava lá todo dia. Aí chegava, então, estamos aqui para dar assistência, porque normalmente pessoas nessa condição estão assim muito nervosas, preocupadas, com medo das coisas. Não é nenhum de nada. Estava achando até que estava melhorando, né? Já falei para a enfermeira, acho que eu estou melhorando, né? Estou me sentindo melhor. Ela olhou para o oxigênio. Não. Já está com 60 no seu oxigênio. Ih, a coisa está pegando. Porque eu quero ir para o céu, mas eu quero que todas elas vão para o céu também. Isso, olha aí. Aí eu fiquei pensando, né, assim, que ela, tipo, ela tá certa, ela tá preocupada que os outros vão também. E às vezes a gente não tá se preocupando, às vezes, com os... As crianças às vezes têm um pensamento mais na realidade do que a gente, né? E é isso mesmo. É muito bom saber disso. Legal. Então, 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Não, tem propósito daqui, Deus vai me deixar aqui, por bem de vocês. 26. 26? A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, note, Paulo, um pioneiro, por meio de cadeias, promovendo a vitalidade do Evangelho na igreja de Filipos. Sendo isso a garantia do crescimento da igreja. E isso aqui é para nós também. Agora, vamos concluir. Põe o versículo 21. Para a gente concluir. Porquanto
para mim, o viver é... 3 pontinhos. Canearo. Falei em japonês. Dinheiro. Eu aprendi a falar canearo porque eu era vendedor, né? Quando eu chegava em cliente que era japonês, eu pedia canearo, você dinheiro. Para mim, o viver é o dinheiro. Para mim, o viver é a fama, a projeção. Para mim, o viver é o poder. O que tem sido o seu viver? E o morrer é coisa do futuro, deixa lá. Só que o morrer, o que vai acontecer? Fica tudo aqui. Dinheiro não vai resolver. O morrer é a fama, vai ser esquecido. O morrer é poder, não, perder tudo. Como que isto, aplicado à sua vida, está? Porquanto para mim o viver é 3 pontos. E o morrer é 3 pontos. Espero que você esteja preenchendo as lacunas da maneira correta, como está ali, como Paulo preencheu. Que o Senhor nos ajude a viver o cristianismo desta maneira. E não aquele cristianismo de show gospel, de tudo bonitinho, belezinha, promovendo, né, a prosperidade, tal. Hoje eu vi aquele da Universal falando, né, que o povo de Deus da igreja está devendo muito para ele. Porque eles estão prosperando segundo o ensino dele. Então, o pessoal precisa soltar um pouquinho mais a verba para ele, porque é ali a fonte da prosperidade. Edir Macedo, esqueci o nome do cidadão, falso profeta. Então, é isso aí. Que possamos estar servindo a Deus corretamente. Amém? Amém. Eu queria fazer essa pergunta. Porque amanhã a gente vai ter ponto, né? Vai, amanhã cedo estamos lá no circular. Eu já vou falar para os curiosos aí também. Lá em Mateus, Salmos 34, 11. O que diz? Põe Salmo 34, 11 para mim. Está lá. Vinde, filhos, escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Agora eu vou fazer a pergunta. Diga. 20 filhos. Se nós somos considerados filhos, nós estamos em falta, né? Ele ainda vai ensinar o temor do Senhor. Só tem um problema nesse pensamento. No Antigo Testamento, o homem não é chamado de filho de Deus. Então, filhos, ali é filho mesmo. Pai, mãe e filho. Entendeu? Que no Antigo Testamento, quando fala filhos, são anjos. Só no Novo Testamento que filhos passam a ser homens. Bom, Beleza. outra pergunta. Davi não estava para Deus? Sim, porque ele estava voltando de uma guerra e ele entrou com o exército vitorioso, por isso ele vinha comemorando a vitória. Não existia igreja, não existia essa prática dentro do templo, nem nos arredores do templo, mas isso ele aconteceu quando ele veio de uma vitória militar, comemorando essa vitória que Deus deu para ele. Então, porque eu fiquei com a senhora 1h10 no telefone, e ela falou que a vida dela um dia ou outra. É missa, e outra coisa que ela faz é dançar. Ah, dançar. Aí eu disse para ela, dançar? Eu falei, o que tem de mais? Eu falei, eu acho que não se enquadra, não. Tem que ir devagar, né? Eu falei, Davi dançava para Deus, isso. Legal. Atenção. Aonde está a solução? A pessoa precisa crer em Jesus e ser salva. Depois corrigir a pessoa, depois que ela nasce de novo. Foca no evangelismo.
Depois as coisas que ela quiser acertar, Deus acerta ela pela palavra. Beleza? Então, eu perguntei para o filho qual mulher da Bíblia se atracava para dançar. É que você está colocando, contextualizando com a nossa situação aqui. A situação era outra. Vamos lembrar que esse negócio de dançar é coisa da carne, é ritmo. Né? Não é espírito, não. Tá? Então, vamos ficar em pé, gente? Vamos orar? Ricardo, vem fazer essa oração. O Zé gostou, né? Até que já vai a terceira idade, não. Pessoal, vamos? Está orando? Vai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra nos confronta, nos ensina, e que possamos, ó Deus, olhar para a vida de Paulo, por exemplo, como alguém que se dispôs a viver segundo a tua vontade, o teu querer, e a tua palavra, Deus, que perdurou e perdura por muito tempo, e que é eterna. Ela mostra, ó Deus, através do tempo, como o Senhor usou homens, pessoas, para manifestar o teu querer e a tua vontade. Que possamos, ó Deus, buscar a cada dia ser mais confrontados, ó Deus, mais desafiados, ó Deus, para viver o verdadeiro Evangelho. Que possamos, ó Deus, estar com as nossas mentes, com a nossa vida e principalmente, ó Deus, com o nosso tempo mais voltado ao Senhor, ao seu querer, à sua vontade, e que possamos, ó Deus, a cada momento buscar mais intimidade com o Senhor, a sua direção, assim como Paulo fez, confiando no Senhor, na sua direção e se dispondo nas tuas mãos, a fim de proclamar, ó Deus, o Evangelho a qualquer pessoa, a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer circunstância, Pai, para que um dia, quando estivermos na sua presença, Pai, possamos apresentar frutos, ó Deus, não de esforço humano, mas frutos, ó Deus, de adoração, frutos, ó Deus, de misericórdia, frutos, ó Deus, de amor por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que o Senhor nos capacite, é o que nós pedimos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que tem derramado superabundante graça nas nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar, e nos selar e guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. Amém. Que, irmãos, pode se assentar. Sexta-feira não haverá curso. Eu vou estar viajando, tá ok?